Em outubro de 2023, Neymar Júnior saiu do campo carregado, joelho esquerdo, ligamento cruzado anterior rompido, menisco partido. A cirurgia foi confirmada horas depois. Tinha 31 anos. Estava no Al Hilal, na Arábia Saudita, num jogo que quase ninguém viu. Longe do Barcelona, longe do PSG, longe do Brasil. O homem que foi apresentado ao mundo como o próximo Pelé, o jogador que o Brasil inteiro apostou que traria a sexta Copa do Mundo, estava no chão de um estádio de Riad, sozinho com a dor, com a carreira possivelmente encerrada. Meses depois, o nome dele saiu na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Neymar Júnior Santos. Com 34 anos, após uma cirurgia, após tudo. E aqui está o que eu quero que você pense antes de mais nada. Quem criou Neymar? O Brasil inteiro ajudou a construir esse ídolo, e o Brasil inteiro participou de destruí-lo. Isso não é isentar Neymar das escolhas que fez. É entender que nenhum ídolo cai sozinho. Este é o episódio mais difícil da série Ícones do Brasil, porque o protagonista ainda está vivo, e porque a história ainda não terminou, literalmente. Neymar da Silva Santos Júnior nasceu em 5 de fevereiro de 1992, em Mogi das Cruzes, São Paulo. O pai era mecânico e ex-jogador de futebol amador. A família não tinha dinheiro. Quando Neymar era criança, o pai o levava para treinos antes do dia amanhecer, pagando o ônibus com o que tinha. Aos 11 anos foi descoberto por olheiros do Santos. Aos 17 estreou no profissional. Aos 18 o mundo inteiro já sabia o nome dele. A comparação com Pelé não foi invenção da imprensa. Foi construída sistematicamente pela CBF, pelos patrocinadores, pela mídia brasileira, desde que ele tinha 19 anos. Carregou esse peso antes de estar pronto para carregar qualquer coisa. Ao final deste vídeo você vai entender por que a história de Neymar é também a história de um país que colocou numa criança o peso de uma nação inteira e depois cobrou a conta. Para você entender Neymar, precisa entender o que o Brasil precisava quando ele apareceu. Era 2009. Ronaldo Fenômeno havia se aposentado. Ronaldinho havia caído. A seleção estava sem um rosto. Num país onde futebol é identidade nacional, a ausência de um ídolo cria um vácuo. E o marketing esportivo já sabia exatamente como preencher esse vácuo. O Santos percebeu cedo que tinha nas mãos algo extraordinário. Com 17 anos, Neymar driblava de um jeito que lembrava o Ronaldinho, finalizava de um jeito que mostrava que era diferente e tinha carisma próprio. Era novo, era diferente e estava disponível. Contratos com Nike, Panasonic, Volkswagen, Ambev foram firmados antes dos 20 anos. O pai, Neymar da Silva Santos, era o empresário. Uma combinação que o Brasil viu com carinho no começo. O pai que acreditou no filho antes de todo mundo. Mas havia uma camada que poucos estavam vendo. Esses contratos criaram obrigações que ele carregaria por toda a carreira. Ninguém perguntou a um menino de Mogi das Cruzes se ele queria o peso que estavam colocando nos ombros dele. Dentro de campo, porém, ninguém podia questionar. Em 2011, com 19 anos, Neymar conduziu o Santos à Copa Libertadores, a primeira em 48 anos. Na final contra o Peñarol, fez o gol do título de bicicleta. Aquela imagem viajou o mundo. O Brasil inteiro viu e pensou a mesma coisa. Esse menino vai trazer a Copa. Era o início de uma conta que cobraria juros. Em 2014, Neymar foi a sua primeira Copa do Mundo. E ela era no Brasil. Dunga não o havia convocado para 2010. Com 18 anos, Neymar assistiu à Copa de casa, vendo a seleção ser eliminada pela Holanda nas quartas sem ele. 4 anos de espera. O peso chegou com o endereço certo. A Copa de 2014 era no Brasil, e o Brasil havia decidido que Neymar fecharia o ciclo iniciado por Pelé em 1958. Cada vitória era descrita como o caminho de Neymar para a Copa. Cada gol era o próximo passo do herdeiro. Neymar estava entregando. Era o melhor do torneio nos primeiros jogos. Driblava, finalizava, carregava. Nas quartas, contra a Colômbia, o zagueiro Zúñiga deu uma joelhada nas costas dele. Fratura na terceira vértebra lombar. Neymar saiu em maca, chorando, o rosto coberto. O estádio em silêncio. O Brasil foi para as semifinais sem ele. Perdeu 7-1 para a Alemanha. Durante anos o debate foi: e se Neymar estivesse? Mas essa pergunta esconde outra, mais incômoda. Por que o Brasil havia colocado numa única pessoa a responsabilidade por uma Copa do Mundo? Na disputa de terceiro lugar, Neymar voltou com o joelho comprometido e chorou durante o hino. Era um choro que parecia culpa, como se ele devesse ao Brasil algo que o Brasil nunca deveria ter cobrado. Neymar chegou ao Barcelona em 2013 e foi pro topo. Junto com Messi e Suárez, formou o ataque chamado MSN. Em 2015, o Barcelona venceu a Champions League, La Liga e a Copa del Rey na mesma temporada. O chamado Tríplice Coroa. Neymar estava nos três. Foi eleito o terceiro melhor jogador do mundo naquele ano, atrás apenas de Messi e Cristiano Ronaldo, os dois maiores do planeta. Era exatamente onde o Brasil queria que ele estivesse. Era exatamente onde ele parecia querer estar. Mas havia uma tensão crescendo por baixo de tudo isso. No Barcelona, Neymar era o terceiro melhor do próprio time. Brilhava, entregava, comemorava. Mas sabia que enquanto Messi existisse, a bola de ouro não chegaria até ele. E a bola de ouro, para um jogador daquela geração, era a medida de tudo. A transferência do Santos para o Barcelona também escondia algo que a justiça descobriria depois. O valor oficial da negociação foi 17,1 milhões de euros. Mas documentos revelados mais tarde mostravam que a família Neymar havia recebido à parte outros 40 milhões de euros. Um pagamento paralelo que não havia passado pelos livros do Santos, cujos acionistas não foram informados. Em 2016, enquanto Neymar brilhava na Champions, a justiça espanhola o indiciou por fraude fiscal. Em 2022, a promotoria chegou a pedir 2 anos de prisão. O caso foi encerrado com acordo. Neymar não havia agido sozinho. O presidente do Santos da época foi indiciado junto, mas os contratos tinham a assinatura dele. Dentro de campo, 2015 foi o seu ano. Fora de
campo, o processo já havia sido aberto. As duas histórias corriam ao mesmo tempo. É isso que torna a trajetória impossível de encaixar numa narrativa simples de herói ou vilão. Em julho de 2017, durante a pré-temporada nos Estados Unidos, o trio MSN teve uma conversa. Os três formavam o melhor trio do mundo. E Messi sabia que aquela conversa seria a última tentativa. Ele olhou para Neymar e disse diretamente: "O que você quer? Quer ser bola de ouro? Eu te faço ser bola de ouro." Era a maior promessa que um jogador poderia fazer a outro. Messi, o homem que havia ganho a bola de ouro mais vezes do que qualquer um na história, oferecendo criar para o outro, ceder espaço, transformar Neymar no melhor do mundo. A decisão de Neymar já estava tomada. A notícia tomou conta das redes sociais. Todo mundo tinha uma opinião. Era a decisão certa? Era a traição ao Barcelona? Era a ambição legítima? O debate não parou por semanas. E eu te faço a mesma pergunta: como alguém recusa a bola de ouro prometida por Messi para ir ao PSG? Um mês depois, em agosto de 2017, ele assinou com o Paris Saint-Germain por 222 milhões de euros, o maior valor de transferência da história do futebol. E é até hoje. O Brasil reagiu como se ele tivesse vendido algo que não era dele. A resposta que Neymar nunca conseguiu explicar de forma satisfatória era também simples. No Barcelona, por melhor que fosse, ele sempre seria o terceiro. No PSG, seria o primeiro. Essa necessidade de ser o centro, de carregar um time, de ser o nome que vem antes de todos os outros, é uma coisa humana, compreensível, mas custou caro. No PSG, as lesões chegaram nos momentos que mais importavam. Toda vez que a Champions League entrava na fase decisiva, Neymar saía com uma torção, uma fratura, um problema muscular. O torneio que definiria se ele estava no nível de Messi e Cristiano Ronaldo passou 3 vezes sem ele nos momentos decisivos. A bola de ouro que Messi havia prometido nunca chegou. Na Copa de 2018, na Rússia, chegou como capitão e esperança. Marcou gols, mas também virou meme mundial, rolando no gramado mais do que a situação exigia, num torneio inteiro filmando e julgando cada gesto. A imagem do craque que simulava demais sobrepôs a do craque que marcava gols importantes. O Brasil foi eliminado nas quartas pela Bélgica, e quando não estava em campo, a imagem que ficou do período PSG era de festas. O Carnaval de Salvador com Neymar enquanto estava suspenso, festa de aniversário enquanto o clube aguardava explicação para mais uma lesão. O Brasil que o havia coroado começou a cobrar a conta, com juros compostos. Em junho de 2019, a modelo Nadila Trindade acusou Neymar de estupro. Segundo ela, o encontro em Paris, ocorrido em maio num hotel, havia começado como consensual, mas se tornara agressivo. Ela registrou o boletim de ocorrência em junho e publicou vídeos e prints de conversas. Em resposta, na conta do Instagram de Neymar foram publicados prints das conversas dele com ela, incluindo uma foto íntima sua. Neymar depois afirmou que foram seus assessores que fizeram a publicação. A publicação de foto íntima sem consentimento é crime no Brasil, independente de quem postou. A polícia não indiciou Neymar pelo crime de estupro. Nadila Trindade foi indiciada por fraude processual, denunciação caluniosa e extorsão. Em novembro de 2020, foi absolvida em julgamento. Não houve condenação de nenhum dos dois. O que ficou não é um veredito, é uma zona cinza permanente, uma acusação grave que não foi provada, num contexto em que provar estupro no Brasil é estruturalmente difícil. A foto publicada sem consentimento é fato, não acusação. O que aconteceu antes dessa foto é o que nunca saberemos. 3 anos depois, em 2022, no Catar, Neymar chegou diferente, mais maduro. O Brasil havia montado um elenco equilibrado. Não era mais a Copa de Neymar, era a Copa do Brasil de novo. No primeiro jogo, torceu o tornozelo, ficou fora por 2 rodadas, voltou nas oitavas. Nas quartas, contra a Croácia, o jogo foi para a prorrogação empatado em 0-0. Aos 16 minutos, Neymar fez tabela com Paquetá, recebeu na frente, driblou o goleiro Livakovic e chutou no alto, 1-0. Com aquele gol, igualava Pelé como o maior artilheiro da história da seleção pelo critério da FIFA. 77 gols. Levantou o braço. O Brasil inteiro respirou. No segundo tempo da prorrogação, aos 11 minutos, faltando apenas 4 para o Brasil estar na semifinal, Petkovic chutou de fora da área, a bola desviou em Marquinhos e entrou. 1-1. 4 minutos. Era tudo o que faltava. Pênaltis. Rodrigo foi o primeiro. Livakovic defendeu. Casemiro fez. Pedro fez. Marquinhos acertou a trave. Croácia 4-2. O Brasil estava eliminado. Neymar não chegou a bater. O Brasil foi eliminado antes de chegar nele na fila. E o questionamento que tomou conta foi justamente esse. Por que Neymar não foi o primeiro? Por que o maior do time não assumiu a responsabilidade desde o início? Neymar caiu de joelhos no gramado. Chorou de um jeito que parecia o fim de tudo. Tinha 30 anos. Parecia a última Copa. Em outubro de 2023, numa partida pela Arábia Saudita que quase ninguém viu, saiu carregado do campo. Joelho esquerdo. Ligamento cruzado anterior rompido. Menisco partido. Com 31 anos, a carreira parecia encerrada. Meses depois, o nome saiu na lista de convocados para a Copa do Mundo de 2026. Com 34 anos. Após a cirurgia. Após tudo o que você acabou de ver. Neymar Júnior é o jogador brasileiro mais caro da história. É também o jogador que mais sofreu lesões em momentos cruciais. O que mais foi acusado de coisas graves fora do campo. O que escolheu o dinheiro em vez do legado, ou assim o Brasil entendeu. O que carregou o peso do próximo Pelé desde que era adolescente. E aqui está algo que quero que você considere. A história de Neymar é também a história do que o Brasil faz com os seus jovens talentos. Um menino de Mogi das Cruzes foi transformado em produto nacional antes de ser adulto. Seu pai virou seu empresário. Contratos de milhões foram assinados. A CBF, a imprensa e os patrocinadores construíram o próximo Pelé e depois exigiram que ele entregasse a Copa do Mundo. Isso não absolve Neymar. As escolhas foram dele. Mas quando um país coloca numa criança o peso de uma nação inteira e depois cobra juros compostos, a responsabilidade não é só de quem caiu. E então, em 2026, aos 34 anos, depois de tudo isso, Neymar voltou. Foi convocado. Deve entrar em campo de novo com a camisa 10 do Brasil. Talvez para fechar uma conta, talvez para provar algo, talvez só porque ainda ama o futebol mais do que qualquer outra coisa. A pergunta que eu deixo para você não é mais hipotética. Você torceu para ele estar na Copa de 2026? E o que isso diz sobre o que o Brasil ainda espera? Ou ainda quer perdoar? Com isso eu encerro, até a próxima.